Vamos falar agora sobre os principais erros que as pessoas cometem quando fazem um design de uma página de vendas. Primeiro erro, não seguir os princípios do design. Então a gente já viu diversos erros, diversas recomendações aqui para você criar um design atrativo, um design que não vá criar uma confusão no usuário, que vai dar clareza para ele tomar a ação que a gente quer que ele tome, que é a venda, a compra, a contratação dos nossos serviços. Então, siga todos os princípios que eu disse aqui, que não terá nenhum tipo de erro. Próximo erro, não conhecer o público-alvo. Esse é um erro tanto da parte de copywriting, tanto da parte do especialista, tanto da parte de um produto físico, de um profissional liberal. Não conhecer para quem você vende influencia diretamente no design da página de vendas e na conversão em si. Se você não conhece o público, você não sabe quais imagens você deve utilizar para chamar a atenção dele, quais textos você tem que colocar na página, quais cores utilizar, quais elementos de conexão visuais mesmo. Às vezes você coloca um elemento visual que vai chamar a atenção do usuário logo de cara. Ele vai ver aquilo e vai falar, opa, é para mim, tem um interesse. Então, geralmente a gente vai utilizar esses elementos sabendo do que o público-alvo gosta, ou do que a copy está dizendo, né, do texto da página está dizendo, mas para você fazer o texto da página, você tem que saber o que o público-alvo quer, quais são as dores, quais são os benefícios que eles buscam, quais são os sonhos. Então você tem que entender muito bem o seu público para você montar o design da página de vendas. Um exemplo muito clássico é quando você faz uma página, por exemplo, para um público idoso. Imagina que você tem um público idoso e você quer fazer um site totalmente com luzes, com efeitos, com textos pequenos. Dificilmente vai converter. Por quê? Porque não vai conectar. Você vai criar uma dificuldade ali, você vai criar uma confusão naquele público que vai prejudicar as vendas. Como é que tem que ser um site para esse tipo de público? Tem que ser um site mais clean, tem que ser um site com fontes maiores, para não prejudicar a leitura. Por quê? Você não sabe quais são as dificuldades que esse público pode ter. Então você tem que sempre pensar em quem vai ver a página. Eu, como web designer, eu não penso no que o meu cliente quer. Eu não quero saber o que o meu cliente quer. Claro que eu levo em consideração o que ele quer, mas não é o que realmente importa. O que realmente importa para a conversão é o que o cliente do meu cliente quer. No seu caso, é o que o seu cliente, o que o seu público. Nessa parte de design, você tem que deixar muitas vezes de lado o seu gosto pessoal. Porque eu, por exemplo, muitos clientes me pedem, coloca um botão dessa cor, um botão verde. E eu falo para ele, cara, por mais que você goste dessa cor de botão, ela vai prejudicar a conversão. Por quê? Porque não vai dar leitura, não vai dar contraste, vai prejudicar para o usuário, vai conflitar com a paleta de cores, vai quebrar a identidade visual. Então, na hora de escolher o nosso gosto pessoal, no meu caso como web designer, no gosto pessoal dos meus clientes, não é tão relevante. O que mais importa é o gosto dos clientes do meu cliente. Então, sempre pense no público final, na audiência final. Quem que vai acessar a página? Sabe quem vai acessar a página? Conheça quem vai acessar essa página. Conhecendo quem vai acessar essa página, aí sim você pensa em todos os elementos visuais, nos textos, em tudo que você vai colocar no design da sua página. Próximo, ter pontos de fuga na página. Isso daqui é muito importante. Seja para produto físico, seja num e-commerce, seja numa página de qualquer pessoa, qualquer página que venda alguma coisa, você tem que evitar ter pontos de fuga na página. Por que um site institucional ele não é tão eficaz para vender alguma coisa quanto uma landing page? Por causa de pontos de fuga. Imagina que eu tenho ali o serviço sendo oferecido, mas eu tenho redes sociais, eu tenho formulário de contato, eu tenho um blog, eu tenho links externos. Então tudo isso são pontos de fuga que a pessoa pode fugir da sua página. Então quando a gente está fazendo uma landing page, qual que é o foco dela? É a venda. Qual vai ser a única possibilidade da pessoa quando ela acessa a página? Ou você compra, ou você sai da página. Não existe outra. Ele vai acessar ali, ou ele vai clicar no botão para comprar, ou ele vai fechar. Não tem uma outra possibilidade dele clicar num link para ir para o seu Instagram. Não tem que ter um Instagram ali. A não ser que você queira colocar para ele ver que você tem muitos seguidores, que você tem autoridade. Mas mesmo assim eu não recomendo. Na página você tem que deixar só a ação que você quer que ele tome. Evite qualquer tipo de fuga. Se você pegar, por exemplo, alguns e-commerces, você vai reparar que no site inicial do e-commerce você tem lá todos os produtos, tem categoria, tem filtro, tem barra de busca, tem um monte de informação. A partir do momento que você coloca um produto no carrinho, você vai ver que diminui totalmente esses pontos de fuga. Você tem um rodapé com muito menos links, às vezes nem tem rodapé. O topo do site, né, o cabeçalho, você perde a barra de busca muitas vezes, você deixa ali só o logo num canto, talvez ali os dados para logar na conta em outro e o dado do carrinho embaixo, a página com formulário de pagamento da mesma forma. Por quê? Porque eu estou tirando possíveis distrações. Eu não quero que o cara tá na hora de pagar ali, ele tá ali no carrinho, ele vai clicar para comprar. Aí ele vê ali uma categoria, por exemplo. Talvez ele compre mais? Talvez. Mas vamos pensar, talvez um anúncio para uma outra coisa. Ele não vai ter anúncio na página de carrinho. Ele vai
clicar no botão para comprar, ou ele vai sair, vai voltar e vai adicionar mais produtos. Às vezes eles colocam lá, por exemplo, continue comprando, enfim. Mas quando a gente fala de página de vendas, a gente tem que ter o mínimo de distrações possíveis e um único objetivo. Então, erro muito comum, não coloque link para outras coisas. Coloque somente o botão para a pessoa comprar ou não. Esse é o único elemento. Às vezes a pessoa coloca lá para a pessoa logar e manda para uma área de membros externa. Não precisa. Você pode ter isso muito bem separado da página que você faz anúncio. Então, a página que você faz anúncio, que você manda tráfego, cara, é só o botão para comprar. Beleza? Página lenta, a gente já falou aqui da performance. Não, página lenta é um dos assassinos de conversão que, por N motivos que a gente já citou, né? Então, se a página demora para carregar, a experiência vai ser pior, o cara vai ficar impaciente, ele vai sair e você vai perder essa conversão. Então, não negligencie performance. Não deixar a página responsiva. Esse daqui também é um dos campeões. O cara faz uma página bonitona ali pro computador e aí vai pro celular, a página tá toda quebrada, toda desfigurada, os tamanhos estão errados, falta espaçamento, ou vice-versa. Faz muito bonito para o celular, meu público acessa a maioria pelo celular, como é a maioria dos casos, né, na maioria das pessoas. O mobile é prioridade, geralmente 80%, 90% dos acessos vão ser pelo celular, dependendo do público, né? Então as pessoas dão prioridade para isso, mas esquecem que tem pessoas que acessam pelo desktop, tem pessoas que acessam pelo tablet. Então, via de regra, a sua página, não importa o computador, não importa o monitor que a pessoa esteja vendo, não importa o celular que ela esteja vendo, a página ela tem que estar bonitinha, com tudo no lugar, funcionando, independentemente de onde ele estiver acessando. Isso aqui, quando a gente está construindo uma página, né, como web designer, eu estou fazendo uma página, isso é um erro muito frequente. A pessoa no editor dela, do lugar que ela está fazendo a página, seja no código, seja num programa como o Elementor, por exemplo, tem pontos de quebra que a gente chama, que são resoluções específicas. Então imagina que um Android ele tem uma resolução de 360 pixels de largura. Beleza, aí ele constrói lá no Elementor 360 pixels, que é o padrão, né? E tá bonitinho. Só que quando vai pro iPhone, por exemplo, o iPhone tem 430 pixels de largura, é uma tela maior. E aí os elementos começam a sair do lugar, quebra alguma coisa, um botão vai para onde não deveria, fica alguma coisa em cima do botão. Então são erros que quando a pessoa não pensa em responsividade, em deixar bonitinho para todos os tipos de dispositivos, para todas as resoluções, ele acaba perdendo venda. Porque imagina, um público ali, o cara tá com o cartão na mão, só que ele acessa a página pelo tablet. E aí ele quer comprar, a página tá quebrada. Clica no botão, o botão não funciona, tem alguma coisa em cima, o texto tá desconfigurado. Então você não sabe quem que vai comprar, você não sabe quem vai acessar a sua página e por onde que ela vai acessar. Então a sua página, quando você monta o design dela, principalmente na implementação, né, quando você está desenhando ali, fazendo num programa como Figma, por exemplo, nem tanto, você não vai pensar tanto nisso. Mas se você já está montando num Elementor, por exemplo, você tem que considerar todas as resoluções são passíveis de acesso. Isso aqui é uma mas a maioria é Full HD, a maioria vai acessar pelo notebook. Não existe maioria quando a gente fala de conversão. As vendas vêm de onde a gente menos espera. Pode vir num celular Xing Ling ali, mais simplesinho. Só que se ele acessar pelo celular dele e comprar, você vai ganhar o dinheiro do mesmo jeito. Mas se ele acessar e a experiência estiver ruim e ele não comprar, você deixou de converter, deixou de ganhar dinheiro. Então, muito cuidado com responsividade. Poluição visual é o próximo erro e falta de clareza. Então, como a gente comentou nos princípios do design, ali, principalmente na parte de contraste, de espaçamento entre os elementos, de respiro, quando você tem poluição visual, o lead ele não consegue identificar qual é o objetivo dele na página, do que essa página fala, ele tem problema para ler os textos, ele não consegue ler uma frase direito, ele não consegue visualizar o texto de um botão, ele não consegue visualizar um botão, muitas vezes tem botão que é tão timidozinho assim, tá tudo poluído que ele nem vê o botão, ele nem sabe que é clicável. Então quando você começa a acumular esses erros no layout, deixar tudo muito poluído, não ter clareza no seu layout, você vai perder mais e mais conversão. Sua página não vai converter. Então, muito cuidado com poluição visual. Siga os princípios do design que você não vai ter problemas com isso, tá? Por fim, CTAs mal posicionados e sem destaque. Como eu mencionei anteriormente, se tem um botão ali que passa batido, o cara nem vai ver. Então, quando você está fazendo design no botão, uma coisa que eu recomendo para os meus alunos é coloque numa cor que não foi utilizada antes na página, uma cor de destaque. Pode estar na paleta de cores, não precisa ser o verde, tá? Muita gente fala, o verde converte mais que o vermelho. Negativo. Uma cor com destaque vai converter, seja verde, seja vermelho, seja azul, não importa. O que importa é quando você bater o olho na página, na seção, essa cor se destacar. O botão ele fica visualmente atrativo para o cara e ele conseguir identificar, opa, é botão.
botão tem que ter cara de botão, isso é muito importante dizer. Tem gente que faz uns botões meio doidos, não, botão é quadradinho ou redondinho assim, bonitinho, que não vai ter erro. Dê destaque pro botão, principalmente tamanho. O botão não pode ser muito pequenininho por alguns motivos. Você não vai conseguir clicar direito, você vai ter mais dificuldade para clicar porque ele vai ser muito pequenininho. No celular vai ser mais difícil para você tocar. Tem gente que tem o dedo muito grande, tem mulher que tem a unha muito grande, ela vai tentar clicar e quando o botão é muito pequenininho, a área de toque fica pior. Então você não consegue ali acessar quando o botão ele é muito pequeno. Então, botão um pouquinho maiorzinho, mais largo, uma área de toque boa para o usuário não ter problema, com uma cor que chame a atenção, que tenha destaque do fundo, com uma chamada para ação bem posicionada ali, um CTA, né? Eu vou colocar o botão aonde? Pô, coloca o botão em partes estratégicas da sessão, né? Uma chamada para ação depois de depoimento, uma chamada para ação na sessão de oferta, uma chamada para ação na sessão de garantia. Então sempre tem as chamadas para ação posicionadas em lugares estratégicos da página. Uma outra opção é você deixar um CTA fixo para você não ter que ficar colocando em cada sessão. Eu faço isso aqui na minha página, deixa eu te mostrar. Tenho aqui a minha página, ó, e tem um botão que é na primeira sessão. Aí quando eu passo da primeira sessão, aparece um outro botão aqui no cantinho da tela. Então esse botão aqui, ele vai ficar fixo durante a jornada inteira do usuário. Então sempre que ele quiser clicar em alguma coisa, pô, tá bom, já é o suficiente para mim, eu vou me inscrever, eu clico aqui nessa parte. Então ter esse tipo de botão fixo, esse posicionamento também é uma opção para você. Ah, eu não quero encher de botão a minha página, não quero colocar. Geralmente, qual que funciona mais? O que você testou e viu que funciona mais, tá? Como via de regra para tudo, quando a gente fala de conversão, é teste, depende de página para página. Para mim funciona bem esse CTA fixo, para outras pessoas talvez seja melhor colocar cada um em uma sessão. Tá? Então tudo é teste. Então falando em teste, a gente vai ver na próxima aula como é que a gente faz para melhorar as nossas conversões com muito teste.